Caramelo adota 2 filhotes de tigre após a morte da mãe. O que aconteceu dias depois foi surreal. Naquela manhã abafada de verão no interior da Bahia, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Um cachorro caramelo, conhecido na pequena vila por sua teimosia e coragem, encontrou algo à beira do açude que mudaria para sempre a rotina da comunidade. 2 filhotes de tigre, sojinhos, assustados e completamente perdidos. O que ele fez em seguida surpreendeu até os moradores mais antigos. Só que o que aconteceu dias depois foi ainda mais inacreditável. Antes de descobrir como essa história se transformou num verdadeiro fenômeno e virou o centro das atenções de toda a região, curta este vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada que ninguém esperava, mas que tocou o coração de todos. Porque o que começa com um gesto de cuidado, termina de uma forma que você jamais imaginaria. O sol já começava a esquentar a terra vermelha da pequena vila de São Bento do Alto quando o Caramelo acordou. O cheiro de café coado vinha da casa da dona Neide, sua fiel companheira e guardiã. Ele espreguiçou-se na varanda de madeira, observando os passarinhos pousarem no telhado e os primeiros moradores indo para a roça. Era mais um dia comum na comunidade, até que não foi. Dona Neide abriu a porta com sua cestinha de palha e falou, como fazia todas as manhãs: "Vai lá, Caramelo. Dá tua voltinha e vê se tem novidade." E ele foi. Caminhou com tranquilidade pelas trilhas que conhecia desde filhote, passando pela venda do seu Djalma, pelo terreiro da benzedeira Zefinha, até chegar à beira do açude, onde gostava de se refrescar e observar os reflexos na água parada. Mas naquela manhã algo estava diferente. O mato parecia mais revirado. E havia um cheiro novo no ar, forte, meio selvagem. Ele parou, farejou o chão com atenção, e então viu. 2 pequenos filhotes, com pelagem listrada e olhos arregalados, estavam encolhidos sob uma moita de capim alto. Eles tremiam, estavam com fome, e o mais curioso, pareciam mais curiosos com o cachorro do que assustados. Caramelo se aproximou devagar. Deitou-se no chão, abaixando as orelhas como quem queria dizer: "Eu não vou machucar vocês." Os filhotes se encolheram um pouco mais, mas logo um deles se arrastou até ele, rosnando baixinho como se estivesse testando sua coragem. O outro ficou parado, lambendo as patinhas. Naquele instante, alguma coisa mudou dentro de Caramelo. Não era só instinto. Era mais do que isso. Era responsabilidade. Sem entender bem porquê, ele começou a lambê-los com carinho, como se fossem seus. A ligação foi instantânea, natural. Como se o universo tivesse decidido que, por algum motivo, aquele cachorro vira-lata seria o guardião daqueles 2 filhotes de tigre. Sem perder tempo, Caramelo voltou correndo para casa. Lateu na porta, chamou Dona Neide com insistência. Ela abriu reclamando, limpando as mãos no avental. Que foi, criatura? Nem bebi meu café." Mas ao ver os olhos dele e o jeito aflito com que corria de um lado para o outro, entendeu que era sério. Pegou seu chapéu de palha, calçou os chinelos e o seguiu. E quando chegou ao açude, paralisou. Parou por longos segundos, observando os 2 filhotes encolhidos, esfomeados, exaustos. "Meu Deus do céu!" murmurou. Ela olhou para Caramelo, que já estava deitado de novo ao lado dos filhotes, protegendo-os com o corpo. Depois olhou de novo para eles, e então respirou fundo. Era uma mulher de fé, de intuição. Se o Caramelo tinha escolhido cuidar, então ela também cuidaria. Pegou os filhotes com cuidado, enrolando-os num pano que usava na roça, e os levou para casa. Fez um cantinho no velho galinheiro abandonado, afastado o suficiente da casa para segurança, mas perto bastante para vigiar. Preparou uma mamadeira improvisada com leite morno e mel de abelha, e ofereceu. O menor aceitou primeiro. O outro ainda resistia. Caramelo não saiu de perto deles. Nem quando anoiteceu, nem quando começou a chover. Ficou ali, atento, silencioso. Parecia entender que eles estavam fracos, desorientados, e que precisavam dele. Durante a madrugada, ele chegou a deitar-se entre os 2 para aquecê-los. No dia seguinte, a notícia correu rápido. São Bento do Alto era pequena, e nada ficava em segredo por muito tempo. Quando os moradores souberam que Dona Neide estava criando 2 filhotes de onça rajada, como diziam, muitos vieram ver com os próprios olhos. Uns ficaram encantados, outros com medo. "Isso é perigoso demais, Neide", disse seu antenor, o mais velho da vila.
E se crescerem e atacarem alguém? Eles ainda são bebês, respondeu ela. E estão com o Caramelo. Ele cuida como se fosse mãe deles. Vamos dar um tempo. Deus sabe o que faz. Nem todos concordaram. Mas ninguém teve coragem de confrontar Dona Neide abertamente. Afinal, era ela quem fazia os remédios naturais que curavam metade da vila. E mais, o respeito que todos tinham por Caramelo era quase reverencial. Aquele cachorro não era como os outros. Sabia o caminho da escola, esperava a missa acabar na porta da igreja e escolhia, por conta própria, o banco da praça onde ficava de guarda ao entardecer. Com o passar das semanas, os filhotes começaram a ganhar peso, se mexer mais, brincar com Caramelo. O mais brincalhão vivia tentando subir nas costas dele, enquanto o outro gostava de arranhar o chão e se esconder atrás dos potes de barro. Era um espetáculo ver os três juntos. Dona Neide dava risada sozinha, sentada na varanda. Mas nem tudo era alegria. Começaram a surgir boatos de que um grupo de ambientalistas estaria vindo da cidade vizinha para investigar relatos sobre animais exóticos na região. E pior, que alguém da vila teria feito a denúncia. Dona Neide ficou em alerta. Decidiu não sair mais com os filhotes. Passou a alimentar os três dentro de casa, mantendo janelas e portas fechadas. Caramelo percebia a tensão. Estava mais atento, mais rígido. Latia com mais frequência, e ficou mais seletivo com as pessoas. A comunidade, dividida, começou a se afastar. Alguns achavam tudo lindo, mágico. Outros diziam que era irresponsabilidade. E em meio a isso, uma dúvida surgiu no coração de Caramelo. Será que ele conseguiria mesmo proteger aqueles dois filhotes até o fim? Naquela noite, enquanto os tigrezinhos dormiam juntos sobre um cobertor, e Dona Neide preparava um chá de camomila para acalmar os nervos, Caramelo ficou na varanda, observando a estrada. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a brisa trazia o cheiro das plantas da horta. Ele não sabia o que viria pela frente. Mas sabia de uma coisa, não importava quem ou o que aparecesse, ele cuidaria daqueles dois até o último latido. Na manhã seguinte, Caramelo acordou antes do sol nascer. O ar ainda carregava o frescor da madrugada, e o chão estava levemente úmido da garoa que havia caído durante a noite. Ele se espreguiçou com um bocejo largo, caminhou até a porta da sala e olhou para trás. Os dois filhotes de tigre ainda dormiam juntos, enrolados um no outro, respirando devagar. O menor fazia um som leve, como um ronronar travado, e o outro movia as patas como se corresse em sonho. Dona Neide já estava de pé também. Sentada à mesa com uma xícara de café fumegante, observava o cachorro com atenção. Conhecia aquele olhar. Caramelo estava inquieto. Não era medo. Era mais profundo. Um instinto que ela já aprenderá a respeitar. Na vila, os comentários tinham ganhado volume. Na venda, as conversas já não eram mais sobre a colheita ou sobre a falta de médico no posto de saúde. Agora só se falava nos bichos da Dona Neide. Alguns diziam que eram tigres mesmo, iguais aos dos documentários da televisão. Outros juravam que eram só gatos grandes, exagerados por quem contou. Mas ninguém ficava indiferente. Na feira de domingo, seu Djalma comentou em voz alta que aquilo era contra as leis da natureza. Dona Maria, que fazia os bolos de milho, respondeu que se até um cachorro sabia cuidar de dois órfãos, quem era o ser humano para se meter? A conversa esquentou. No fundo, todos estavam mexidos. Era um mundo onde pouca coisa mudava, e aquela situação desafiava o conhecido, o seguro. Enquanto isso, em casa, Dona Neide ajustava a rotina para dar conta dos filhotes. Usava panos velhos para forrar o chão da sala, reforçava janelas para evitar qualquer fuga ou entrada indesejada, e começou a fazer pesquisas com um rádio velho que ainda pegava algumas estações educativas. Descobriu ali que tigres gostam de carne crua, mas que a adaptação à convivência com humanos podia acontecer desde filhote se houvesse paciência e repetição. Também ouviu falar sobre o risco de afastamento do instinto natural, mas decidiu confiar no que via com os próprios olhos. E o que via era Caramelo ensinando os dois a viver com limites. Quando um deles tentava arranhar o móvel, ele dava um latido curto e firme. Quando subiam no fogão, ele empurrava com o focinho. Até na hora de brincar, havia uma ordem silenciosa. Caramelo ficava no centro, e os dois o seguiam como se ele fosse o próprio pai. Mais do que afeto, havia respeito. Na terceira semana, um fato pequeno causou uma reviravolta inesperada.
Um dos tigres, o mais inquieto, escapou do quintal sem que ninguém percebesse. Saiu pela fresta do portão, atraído por uma borboleta amarela, e foi parar na horta de Dona Zefinha. Foi só um susto. A senhora estava regando as plantas quando viu a criatura felpuda se aproximando. Gritou tão alto que até os galos do vizinho pularam o cercado. Caramelo correu na mesma hora. Encontrou o filhote agachado entre os pés de coentro, assustado com a gritaria. Deu uma lambida nele e o trouxe de volta, com calma. Mas o incidente virou assunto em todas as casas. No dia seguinte, apareceu um bilhete anônimo na porta de Dona Neide, escrito com caneta azul em papel de caderno. Esses animais vão dar problema. Tome cuidado. Ela leu sem surpresa. Sabia que mais cedo ou mais tarde a paciência de parte da vila ia se esgotar. Mas não esperava que viesse em forma de ameaça. Decidiu não contar nada a ninguém, nem mesmo a Caramelo, embora ele parecesse perceber algo no ar. Ficou mais alerta, dormia mais perto da porta, e qualquer ruído fora do normal fazia seus pelos das costas se eriçarem. Poucos dias depois, enquanto Caramelo tomava banho de mangueira com os filhotes no quintal, apareceu um homem alto, de calça jeans e boné, dirigindo uma caminhonete branca. Parou na frente da casa, desceu com uma prancheta na mão e se apresentou como técnico do Instituto de Conservação da Fauna Nacional. Disse que estava ali apenas para verificar um chamado. Disse isso com um sorriso educado, mas o tom seco da voz denunciava sua missão. Dona Neide manteve a calma. Convidou-o para entrar, serviu um café passado na hora, e contou tudo. Falou do dia do açude, da reação do Caramelo, da adaptação dos filhotes. Mostrou fotos, mostrou cadernos com anotações, e por fim, levou-o até os filhotes. O homem observou com atenção, mas não disfarçou o espanto ao ver os dois tigres brincando com o cachorro como se fossem irmãos. Ele anotou muitas coisas. Perguntou sobre alimentação, comportamento, segurança. Disse que voltaria com outros técnicos. Deixou um cartão e foi embora com o mesmo sorriso educado. Quando se afastou, Dona Neide suspirou fundo. Caramelo olhou para ela. Sabia que algo estava por vir. Havia silêncio demais naquele dia. Nas semanas seguintes, a vida mudou de ritmo. Dona Neide começou a preparar a casa como se fosse receber visitas importantes. Fez cercas mais firmes, ajustou o galinheiro antigo para servir de abrigo noturno, e até começou a ensinar comandos básicos aos filhotes, com a ajuda de gestos e recompensas. Caramelo foi fundamental nesse processo. Ele mostrava aos dois como se sentar, como ficar em silêncio, como obedecer. Era como se tivesse sido treinado para ser professor. Dona Neide, apesar das preocupações, sentia-se orgulhosa. Em sua simplicidade, nunca imaginou estar no centro de algo tão grandioso. Mas nem todos na vila estavam felizes. Um grupo pequeno de moradores passou a pressionar o líder comunitário, dizendo que era perigoso manter animais selvagens em ambiente doméstico. Disseram que crianças podiam se machucar, que doenças podiam se espalhar, que era melhor que os bichos fossem levados para um lugar especializado. E foi exatamente essa proposta que chegou por carta, semanas depois, vinda da capital, uma solicitação oficial para a transferência dos filhotes para um centro de conservação animal. A notícia caiu como bomba. Dona Neide chorou pela primeira vez. Caramelo ficou inquieto, andava de um lado para o outro, uivava nas madrugadas. Os filhotes sentiam o clima e se aninhavam mais perto dele. Mas foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um jovem da vila, Rafael, estudante de biologia recém-formado que havia voltado para cuidar dos pais, tomou uma decisão. Juntou documentos, vídeos, relatos da comunidade favorável e protocolou uma contraproposta: transformar a casa de Dona Neide em uma unidade de apoio à fauna em situação especial, com acompanhamento técnico e envolvimento comunitário. Era uma ideia ousada. Mas era possível. A vila ficou dividida. De um lado, os que tinham medo. Do outro, os que acreditavam no exemplo de Caramelo. Em meio à tensão, o único que não recuava era ele. O cachorro Caramelo de olhar atento, que nunca pediu nada em troca, mas agora defendia seu lar e sua nova família com mais firmeza do que nunca. As semanas que se seguiram à entrega da proposta de Rafael foram marcadas por uma tensão quase palpável. O clima na vila de São Bento do Alto mudou. Era como se uma nuvem pairasse sobre os telhados de barro e os campos de mandioca. As pessoas ainda se cumprimentavam nas calçadas, mas os sorrisos eram mais contidos, os olhares mais curtos,
como se cada morador carregasse sua própria opinião escondida no fundo dos bolsos. Dona Neide tentava manter a rotina. Acordava cedo, alimentava os filhotes com carne moída misturada com caldo de legumes, cuidava da casa, e à tarde recebia algumas crianças da vila que, com autorização dos pais, vinham ver os animais de perto. O quintal, antes silencioso, agora tinha placas feitas à mão com avisos de segurança, horários de visita e até regras de comportamento perto dos filhotes. Tudo muito simples, mas feito com cuidado. Caramelo, mais vigilante do que nunca, assumirá o papel de patrulheiro oficial da casa. Caminhava com passos lentos pelo terreno. Observava a estrada com olhar fixo, e dormia sempre perto dos filhotes. Durante a noite, bastava um barulho estranho para que ele se levantasse e verificasse o perímetro. Os moradores já o conheciam bem, mas agora o respeitavam ainda mais. Para muitos, Caramelo era mais do que um cachorro. Era o símbolo de algo maior, um ponto de equilíbrio entre o que é selvagem e o que é doméstico. Enquanto isso, Rafael se desdobrava para dar forma à proposta. Usava seu velho notebook, ainda com teclado falhando, para montar apresentações, preparar documentos, reunir imagens. Pedia ajuda aos professores da universidade onde estudou, consultava leis ambientais, buscava projetos semelhantes em outras regiões do país. A ideia era transformar a casa de Dona Neide em um espaço de conservação comunitária, com foco em educação ambiental e cuidado emergencial de animais silvestres. Era ousado, e ele sabia disso. Mas também sabia que, se existia um lugar no mundo onde essa ideia tinha chance de funcionar, era ali, naquela vila pequena, com aquele cachorro incrível e aquela senhora teimosa e doce. Porém, do outro lado, os opositores se articulavam. Um grupo liderado por seu antenor começou a circular um abaixo-assinado para exigir que os filhotes fossem transferidos para o centro de conservação indicado pelas autoridades. Argumentavam que, por mais carinhosos que fossem agora, os tigres cresceriam, tornariam-se perigosos, incontroláveis. Diziam que era irresponsável manter animais daquele porte em um ambiente caseiro, por mais bem cuidados que estivessem. A proposta de Rafael, para eles, era bonita no papel, mas impraticável na realidade. As discussões tomavam conta dos encontros na praça, das conversas na venda, dos intervalos da missa. Amigos de longa data se estranhavam, famílias se dividiam. E em meio a tudo isso, Caramelo permanecia firme, guiando os filhotes com sua paciência silenciosa, como se não soubesse da confusão que seu gesto inicial tinha provocado. Foi então que aconteceu a segunda reviravolta média da história. Uma equipe de jornalistas apareceu na vila. Eram de uma emissora regional que soube da história por meio das redes sociais. O vídeo que Rafael havia postado, mostrando Caramelo brincando com os filhotes e depois deitando-se entre eles para dormir, viralizou de forma inesperada. Os jornalistas chegaram com câmeras, microfones e uma vontade enorme de transformar aquela história em uma reportagem emocionante. Dona Neide, após muita insistência, aceitou dar entrevista. Sentou-se na varanda, com um pano bordado cobrindo os joelhos, e falou com a serenidade de quem confia no que faz. Contou como tudo começou, descreveu o comportamento de Caramelo, mostrou os registros que vinha fazendo do crescimento dos filhotes. Rafael falou sobre o projeto, defendeu a importância da convivência com o meio ambiente de forma equilibrada. Os jornalistas filmaram tudo, inclusive as reações de quem era contra. A reportagem foi ao ar no domingo seguinte, e causou um impacto que ninguém imaginava. Em poucos dias, o nome de São Bento do Alto estava nos noticiários de todo o país. Pessoas de fora começaram a ligar, enviar mensagens, oferecer apoio. Organizações ambientais se interessaram pelo caso. Até um grupo de veterinários voluntários de uma capital próxima se ofereceu para visitar a casa e fazer um acompanhamento dos animais. Mas nem tudo foram flores. Com a exposição, vieram também críticas. Especialistas dividiram opiniões. Alguns achavam a iniciativa admirável. Outros diziam que era romantizar uma situação perigosa. E assim, o caso foi parar em instâncias mais altas. Um representante do órgão federal de preservação animal confirmou que viria pessoalmente avaliar o local. A visita estava marcada para dali a 2 semanas. O anúncio caiu como um trovão em plena seca. Dona Neide sentiu o coração apertar. Sabia que seria avaliada em cada detalhe. Rafael intensificou os preparativos. Organizou uma área exclusiva para os filhotes com cercado de madeira reforçada, criou um diário de alimentação, separou vídeos e relatórios.
Até a escola da vila se envolveu, preparando cartazes sobre preservação da fauna brasileira para decorar os muros da casa. A comunidade estava mobilizada, mas ainda dividida. Enquanto isso, um novo desafio surgiu. Os filhotes estavam crescendo rápido. Já não cabiam nos panos que usavam como cama. Seus movimentos estavam mais firmes, mais ousados. Durante uma das brincadeiras, um deles derrubou um vaso antigo da sala, fazendo um barulho alto que assustou até Caramelo. Não foi por maldade, era pura energia. Mas serviu de alerta. Dona Neide percebeu que precisava mudar a abordagem. Passou a limitar o espaço de circulação deles dentro da casa e reforçou a rotina de exercícios no quintal. Pediu ajuda a Rafael para criar brinquedos educativos, feitos com cordas e pedaços de pneu. Caramelo assumiu o papel de supervisor. Quando os filhotes exageravam, ele latia, rodeava, empurrava com o focinho até que parassem. Era uma dança delicada, um equilíbrio entre carinho e correção. Na semana da visita do representante, os nervos estavam à flor da pele. Dona Neide não dormia direito. Rafael andava com olheiras. Caramelo parecia ainda mais atento, como se pressentisse a importância dos dias que viriam. Os filhotes, por sua vez, estavam saudáveis, ativos, e já reconheciam alguns comandos simples. Sentar, esperar, vir quando chamados. Ainda eram tigres, mas tigres com rotina, afeto e regras. No dia marcado, o carro oficial chegou pouco depois das 9 da manhã. Era um veículo discreto, sem logotipos, mas todos sabiam quem estava ali. O representante era um homem calmo, de fala baixa e olhos experientes. Trazia uma prancheta, mas preferia observar com os próprios olhos. Passou horas na casa. Conversou com Dona Neide, ouviu Rafael, analisou os espaços, examinou os filhotes, observou o comportamento de Caramelo. No fim do dia, sentou-se à sombra do pé de caju e disse poucas palavras. Que estava impressionado com o estado dos animais. Que havia sinais claros de bem-estar. Que o vínculo afetivo entre o cachorro e os filhotes era raro, mas visivelmente real. E que, antes de tomar qualquer decisão, levaria o caso para análise de um comitê técnico. Não prometeu nada, mas também não condenou. Deixou a vila com um aceno cordial. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, houve uma trégua. Na praça, onde antes havia tensão, surgiu uma roda de conversa. Crianças brincavam, adultos comentavam a visita com menos rancor. Alguns diziam que, talvez, aquele cachorro Caramelo tivesse ensinado algo que todos haviam esquecido. Que cuidado não é exclusividade de quem tem diploma. Que amor também educa. E assim, São Bento do Alto foi aos poucos reencontrando seu equilíbrio. Ainda havia incertezas, desafios e muito trabalho pela frente. Mas o fato era que Caramelo, com sua lealdade silenciosa, havia feito mais do que adotar 2 filhotes de tigre. Ele havia relembrado uma vila inteira do poder da convivência. O tempo passava e as mudanças eram visíveis não apenas dentro da casa de Dona Neide, mas em toda a vila de São Bento do Alto. O que antes era apenas um caso curioso se transformava em uma causa coletiva. Algo que envolvia emoções, opiniões e até um certo orgulho local. A figura de Caramelo se tornava cada vez mais simbólica. Ele não era só um cachorro cuidando de 2 filhotes selvagens. Era a ponte entre 2 mundos. O que era natural e o que era humano, o que era instintivo e o que era emocional. Apesar das incertezas em relação à decisão final do órgão federal, a vida precisava continuar. Os filhotes cresciam com saúde. Suas patas estavam mais firmes, os olhos mais atentos, e as brincadeiras mais ousadas. Já não eram mais tão pequenos. Não cabiam mais no colo de Dona Neide, nem conseguiam dormir encolhidos nos cantos da sala como antes. Um deles demonstrava coragem e iniciativa. Era o primeiro a explorar novos objetos no quintal, a tentar subir em galhos baixos e a correr atrás das galinhas de madeira que Rafael usava para treinar estímulos. O outro era mais introspectivo. Preferia observar antes de agir. Passava longos minutos deitado ao lado de Caramelo apenas olhando o movimento das folhas com o vento. Foi nesse período que Dona Neide tomou uma decisão importante. Eles precisavam de nomes. Já não eram apenas os filhotes. Eles tinham personalidade, tinham rotina, tinham laços com todos à sua volta. Então, em uma manhã de sábado, ela chamou Rafael e os poucos vizinhos mais próximos que ainda frequentavam a casa e fez um pequeno batizado simbólico,
com bolo de fubá e café com leite. O mais ousado passou a se chamar Tico. Um nome curto, fácil, alegre. O mais observador foi batizado de Teca, um nome carinhoso e suave. Quando os nomes foram anunciados, Caramelo soltou um latido curto, como se estivesse aprovando. E os dois filhotes, curiosamente, reagiram aos seus novos chamados com naturalidade, como se já soubessem desde sempre quem eram. Esse pequeno gesto teve grande impacto. A comunidade começou a se referir aos filhotes pelos nomes. E isso aproximou ainda mais aqueles que estavam indecisos sobre o destino dos animais. Tico e Teca deixaram de ser os tigres e passaram a ser parte do vocabulário local, como se fossem personagens de uma história da vila. Foi a terceira reviravolta média. Pequena em aparência, mas profunda em consequência. Com os nomes definidos, Rafael iniciou uma série de atividades educativas com os jovens da vila. Organizou visitas monitoradas, fez apresentações sobre preservação da fauna brasileira e explicou a diferença entre domesticação e convivência responsável. Usava Tico e Teca como exemplo de como é possível respeitar os limites da natureza sem afastá-la completamente do convívio humano. E Caramelo, como sempre, era o anfitrião silencioso, recebendo os visitantes com calma e impondo respeito apenas com a postura. Em uma dessas visitas, algo inesperado aconteceu. Um menino chamado João, de 8 anos, aproximou-se demais de Tico durante uma brincadeira. Tico, no impulso da empolgação, deu um salto para brincar e acabou derrubando o menino no chão. Não houve ferimento, mas o susto foi grande. Dona Neide correu, Caramelo avançou rapidamente, latindo firme para Tico, que imediatamente recuou e abaixou a cabeça. João começou a chorar, não de dor, mas de susto. A situação poderia ter virado um problema. Porém, foi tratada com diálogo e calma. Dona Neide sentou com João e explicou que Tico não queria machucá-lo, que era como um irmão grande e desajeitado. Rafael aproveitou o momento para reforçar as regras de segurança. E Caramelo, como um mestre silencioso, deitou-se ao lado do menino, lambendo sua mão como se pedisse desculpas em nome de todos. João voltou para casa dizendo que queria um cachorro como Caramelo. No dia seguinte, voltou com os pais e um sorriso no rosto. Enquanto isso, a espera pela decisão do Comitê Federal continuava. As semanas passavam, os telefonemas vinham e iam, mas nenhuma resposta definitiva era dada. Essa incerteza começou a pesar sobre todos. Dona Neide, mesmo mantendo a serenidade, sentia um nó no estômago a cada vez que o telefone tocava. Rafael se dividia entre a esperança e o receio. E Caramelo percebia tudo. Seu comportamento ficou mais contido, mais reflexivo. Passava mais tempo observando a estrada e menos tempo brincando. Era como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Foi então que veio a primeira grande reviravolta. Numa tarde abafada, enquanto Caramelo cochilava sob a sombra do cajueiro e Tico e Teca brincavam com folhas secas, um carro oficial apareceu na vila. Não era um carro qualquer. Era do Instituto Nacional de Convivência e Preservação, uma subdivisão recém-criada para lidar com casos especiais como o de São Bento do Alto. A presença do carro causou comoção imediata. As pessoas se reuniram na frente da casa de Dona Neide. Havia curiosidade, apreensão e até um certo orgulho no ar. Dessa vez, vieram 3 especialistas. 2 biólogos e uma psicóloga ambiental. Eles não estavam ali apenas para avaliar os animais, mas também para entender o impacto emocional que aquela convivência causava nos humanos e no próprio Caramelo. Passaram 2 dias inteiros na vila. Fizeram entrevistas com moradores, observaram o comportamento dos filhotes, testaram reações de Caramelo em diferentes situações, aplicaram questionários. Tudo com discrição e respeito. Ao final da visita, os especialistas não deram um parecer imediato, mas deixaram algo no ar. Um dos biólogos, ao se despedir, comentou com Rafael que nunca tinha visto uma dinâmica tão inusitada e funcional entre espécies tão distintas. A psicóloga ambiental disse que a conexão emocional entre os 3 animais era uma força positiva, e que ignorar isso seria perder uma oportunidade rara de aprendizado. 2 semanas depois, a decisão chegou. O comitê aprovou, em caráter experimental, a permanência de Tico e Teca sob os cuidados de Dona Neide, com supervisão técnica periódica, apoio veterinário e parceria com instituições ambientais. Foi uma vitória construída com esforço, diálogo e confiança mútua. Mas teve seu custo. Dona Neide precisaria assinar um termo de responsabilidade, a casa passaria a ser monitorada,
e visitas não poderiam mais ser feitas livremente. Mesmo assim, para todos ali, especialmente para Caramelo, foi uma vitória. A vila comemorou. Houve festa na praça, bandeirinhas no portão de Dona Neide e até um bolo com os nomes dos 3 gravados em açúcar. Caramelo comeu um pedaço e depois se deitou, exausto, mas com o olhar tranquilo. Era o reconhecimento de um trabalho silencioso, de um instinto que ultrapassava o que a ciência podia explicar. Um cachorro de rua, um caramelo sem pedigree, havia mostrado ao mundo que amor, disciplina e cuidado não têm espécie. Mas nem tudo era celebração. Uma segunda grande reviravolta estava por vir. No início do mês seguinte, Teca parou de se alimentar. Ficava mais tempo deitado, se recusava a brincar, e demonstrava sinais de tristeza. Um comportamento inesperado e preocupante. Dona Neide notou de imediato. Rafael chamou o veterinário parceiro do projeto. Caramelo não saiu de perto dele. O diagnóstico não era físico. Era emocional. Os filhotes estavam entrando em uma nova fase de crescimento. Começavam a sentir os efeitos da ausência da mãe biológica e também a confusão de não pertencerem a nenhum grupo claro. Tinham Caramelo como figura parental, mas não eram cães. Tinham carinho humano, mas não eram humanos. Era necessário um reforço no vínculo com a natureza. Foi aí que nasceu uma nova ideia. Com o apoio da Universidade de Rafael, um espaço de convivência natural foi construído nos fundos da propriedade de Dona Neide. Uma área cercada, com árvores, lama, pedras e até um pequeno tanque de água. Um ambiente onde Tico e Teca poderiam explorar instintos naturais sem abrir mão da segurança. O projeto envolveu toda a vila. Jovens ajudaram na construção, idosos doaram ferramentas, crianças plantaram mudas. Caramelo supervisionava tudo com seu olhar atento. A inauguração foi um sucesso. Teco e Tica reagiram bem. Começaram a se movimentar mais, a explorar, a subir nas árvores baixas, a correr livremente. E Caramelo, como sempre, estava lá, observando, guiando, equilibrando. A vila, antes dividida, agora vibrava com orgulho. São Bento do Alto deixava de ser apenas um lugar no mapa para se tornar símbolo de algo maior. Um lugar onde um cachorro caramelo, sem raça, sem dono oficial, mostrou que amor e cuidado podem romper qualquer limite. O vento soprava mais forte naquele início de inverno em São Bento do Alto. As folhas secas dançavam no chão batido da estrada e o céu, quase sempre azul, agora trazia nuvens pesadas, ameaçando chuva constante. A vila seguia sua rotina, mas algo havia mudado no coração dos moradores. O caso de Caramelo, Tico e Teca não era mais visto apenas como uma curiosidade local. Tornou-se símbolo de superação, afeto e adaptação. Caramelo, mesmo sem entender as dimensões que sua história alcançara, mantinha o comportamento disciplinado e protetor de sempre. Já não era apenas um cão de rua, mas o verdadeiro guardião do terreno onde se erguia agora um pequeno santuário de convivência animal. Tico e Teca, em fase de crescimento acelerado, passavam mais tempo na área natural construída pela comunidade. Lá, desenvolviam seus sentidos, corriam entre as árvores, escalavam as pedras e se banhavam no tanque raso como se sempre tivessem pertencido àquele espaço. O equilíbrio, no entanto, era delicado. Naquela mesma semana, uma equipe técnica do projeto ambiental trouxe novas recomendações. Agora que os filhotes estavam maiores e mais ativos, era fundamental que começassem o treinamento de enriquecimento ambiental. Rafael explicou para Dona Neide que esse processo serviria para estimular os comportamentos naturais deles, como caça simulada, rastreamento de odores, resposta a sons e controle de impulsos. A ideia não era afastá-los, mas prepará-los para uma eventual reintegração à natureza, caso no futuro fosse necessário. Dona Neide recebeu a notícia com um aperto no peito. Amava aqueles filhotes como netos. O pensamento de vê-los partir, por mais que fosse para o bem deles, lhe causava angústia. Caramelo, sensível como sempre, percebeu a mudança de humor da dona. Passou a segui-la com mais frequência, deitava-se aos seus pés durante o café da manhã e se aninhava ao lado dela nas noites mais frias, como se dissesse, estou aqui. Foi durante esse período de treinamento que Tico começou a apresentar sinais de inquietação. Embora obediente, o filhote demonstrava impaciência. Passava mais tempo separado de Teca, marcava território com frequência e testava os limites com Caramelo. Já Teca, em contrapartida, se tornava mais dependente do cão protetor.
Buscava Caramelo sempre que se assustava com sons altos, encostava nele para dormir, e às vezes recusava-se a entrar na área de enriquecimento sem a presença do cachorro. Rafael chamou a atenção para algo importante. A fase juvenil dos tigres selvagens era marcada pela formação de identidade e definição de território. Era natural que Tico quisesse autonomia e que Teca buscasse mais apoio. O que ninguém esperava era a intensidade com que isso afetaria Caramelo. O cachorro, já com idade avançada, começava a sentir o peso da responsabilidade. Sua postura tornava-se mais cansada e sua paciência, embora enorme, parecia aos poucos desgastar-se. Não por impaciência, mas por exaustão. Era como se ele soubesse que estava formando dois seres que em breve precisariam trilhar caminhos próprios. Caminhos que talvez ele não pudesse seguir. Certa manhã, durante um dos exercícios de enriquecimento, Tico escapou da área cercada. Em vez de retornar como nos treinos anteriores, correu para a mata próxima e ficou desaparecido por mais de 2 horas. A equipe técnica organizou uma busca imediata, com Rafael na frente, mas foi Caramelo quem encontrou o filhote, escondido sob uma moita espessa, rosnando para um grupo de pequenos macacos que o observavam do alto das árvores. O cachorro avançou com autoridade, sem latir, apenas olhando nos olhos do filhote. Tico abaixou a cabeça e seguiu Caramelo de volta, como um aprendiz que cometeu um erro e sabe disso. O incidente gerou um debate acalorado. Os técnicos estavam divididos. Alguns acreditavam que Tico estava pronto para ser transferido para um santuário de preservação. Outros insistiam que a convivência com Caramelo ainda tinha papel fundamental na formação emocional dos filhotes. Dona Neide não disse uma palavra. Apenas serviu café a todos e observou Caramelo de longe. Sabia que, qualquer que fosse a decisão, haveria sacrifício. Nessa mesma semana, ocorreu a terceira grande reviravolta. Um grupo de ambientalistas estrangeiros, que acompanhava o caso pelas redes sociais, veio até São Bento do Alto. Trouxeram equipamentos, ofereceram parcerias e propuseram a construção de uma mini reserva natural monitorada no entorno da propriedade de Dona Neide. A ideia era ousada. Significava transformar parte da vila em um espaço permanente de pesquisa e convivência animal. Com isso, Tico e Teca poderiam continuar crescendo ali, com liberdade limitada, porém suficiente para respeitar seus instintos. A proposta foi recebida com entusiasmo por parte dos moradores, mas também gerou resistência. Alguns se preocupavam com o impacto ambiental, outros com a possível invasão de privacidade. Afinal, São Bento do Alto era, acima de tudo, uma vila tradicional, acostumada ao silêncio e à rotina simples. Dona Neide se viu no centro de um novo conflito. Agora não era mais sobre manter ou não os filhotes. Era sobre transformar o futuro da vila. Uma transformação que exigiria concessões. Rafael, como sempre, tentou encontrar um ponto de equilíbrio. Propôs que fosse feita uma votação pública, onde cada morador pudesse opinar. Transparência e democracia. No dia da votação, a praça central ficou cheia. Velhos e jovens, simpatizantes e opositores. O ambiente era de respeito, mas também de tensão. Quando os votos foram contados, a decisão surpreendeu. Por uma margem estreita, a vila aprovava a criação da mini-reserva. Era um sim ao futuro, um sim à permanência de Tico e Teca, e, sobretudo, um reconhecimento do papel de Caramelo naquela transformação. A construção começou semanas depois. A terra foi preparada, cercas naturais foram erguidas com bambus e galhos nativos, pequenas trilhas foram desenhadas para visitas técnicas e educativas. A casa de Dona Neide foi reformada com recursos doados. Uma nova cozinha, uma pequena. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Sala de estudos, um banheiro adaptado para visitas. Caramelo, mesmo mais cansado, observava tudo com o olhar experiente de quem entende mais do que fala. No entanto, havia um desafio ainda maior pela frente. Tico começou a ter crises de comportamento. Mais fortes, mais longas. Reagia com agressividade controlada quando contrariado. Tentava se impor sobre Caramelo. Em uma dessas situações, avançou de forma brusca durante uma disputa por um pedaço de madeira. Caramelo, pela primeira vez, reagiu com um rosnado profundo e uma postura de defesa que surpreendeu a todos. Os dois se encararam por longos segundos,
até que Tico recuou. A cena marcou Rafael. Ele entendeu ali que Caramelo não podia mais ser o único responsável pela educação emocional dos filhotes. Era hora de ampliar os vínculos. A partir daquele dia, novos cães treinados passaram a frequentar o espaço. Sob a orientação de especialistas, o grupo canino ajudaria no processo de socialização dos filhotes. Caramelo, ao contrário do que muitos pensavam, não se mostrou possessivo. Recebeu os novos companheiros com a nobreza de quem entende que o cuidado se compartilha. Mesmo assim, Caramelo era insubstituível. Sua relação com Teca continuava íntima. O filhote mais sensível não dormia sem estar encostado nele. E, numa noite fria de junho, quando trovões começaram a romper o céu, foi Caramelo quem ficou ao lado de Teca, lambendo suas orelhas enquanto o filhote tremia de medo. Era o tipo de cuidado que nenhum treinamento técnico poderia ensinar. O cenário da vila também se transformava. A antiga praça ganhou um mural pintado por crianças com desenhos de animais e árvores. O muro da escola foi decorado com as patinhas dos alunos e dos animais do projeto. A história de Caramelo, Tico e Teca estava sendo registrada nas paredes, nas lembranças e, acima de tudo, nos corações das pessoas. Naquele momento, São Bento do Alto já não era apenas uma vila onde um cachorro adotou 2 filhotes de tigre. Era um símbolo de esperança e de reinvenção. E Caramelo, agora com pelos brancos ao redor do focinho e um andar mais lento, era reconhecido como responsável por iniciar tudo aquilo. O inverno prometia ser longo, mas o calor que nascia entre aqueles muros simples era suficiente para aquecer qualquer futuro. O frio daquele inverno se instalou com mais intensidade do que nos anos anteriores. As madrugadas traziam um silêncio cortante e os telhados amanheciam cobertos por um fino orvalho que brilhava como cristal sob a luz do sol da manhã. Dona Neide passou a dormir com 2 mantas sobre as pernas e uma bolsa de água quente no colo. Caramelo, mais atento que nunca, ficava próximo à porta, atento a qualquer ruído vindo do lado de fora, sempre pronto para se levantar e proteger. Tico e Teca cresceram mais rápido do que todos esperavam. Já tinham a altura de um cão de porte grande e a musculatura começava a se definir. As brincadeiras ficaram mais intensas, os saltos mais altos e os olhos mais profundos. Eram ainda filhotes, mas já mostravam traços do que um dia se tornariam. A pequena reserva ao lado da casa foi um acerto. Os 2 se adaptaram bem ao espaço maior, às novas trilhas, aos brinquedos ambientais e aos turnos de observação que se alternavam entre os técnicos e os voluntários da vila. Foi nesse cenário de equilíbrio frágil que surgiu uma nova onda de interesse. A história da vila, que antes havia se espalhado pelo país, agora chamava atenção internacional. O caso de um cachorro comunitário que adotou 2 filhotes de tigre estava estampado em portais estrangeiros, revistas de ciência comportamental, blogs de defesa animal e até em documentários independentes. A notícia se espalhou como pólvora. Em poucas semanas, a vila começou a receber contatos de produtoras, pesquisadores e até jornalistas de fora do país querendo registrar aquela convivência improvável. A primeira visita oficial foi de uma equipe de documentaristas da Europa que produzia uma série sobre interações inesperadas entre espécies diferentes. Chegaram com equipamentos de última geração, intérpretes, cinegrafistas e uma equipe de produção. Dona Neide não estava certa se deveria permitir as filmagens. Sua preocupação era clara. Não queria que a paz do espaço fosse substituída por holofotes e curiosos, mas Rafael argumentou que, se bem conduzido, o documentário poderia ajudar a fortalecer o projeto e trazer apoio para sua continuidade. Com muita cautela, a autorização foi concedida. Durante 10 dias, a equipe estrangeira acompanhou a rotina de Caramelo, Tico e Teca. Gravaram imagens das refeições, dos exercícios, dos momentos de descanso. Capturaram cenas tocantes como a hora do banho de sol, onde Caramelo deitava próximo aos filhotes, e os 3 permaneciam ali por horas, dividindo o mesmo espaço sem uma palavra, sem um ruído. Gravaram também os treinos de enriquecimento, os passeios guiados e as reações dos visitantes da vila. O impacto foi imediato. Quando o documentário foi lançado, alcançou milhares de visualizações em apenas 24 horas. Comentários emocionados se espalhavam. Pessoas se identificavam com a dedicação de Dona Neide, com a paciência de Rafael, com a coragem de Caramelo. O mais impressionante, porém, foi a quantidade de mensagens que chegaram oferecendo apoio. Desde doações financeiras até propostas de parcerias científicas, o projeto finalmente começava a ganhar fôlego institucional. Mas com isso, surgia também uma nova ameaça. Com o crescimento da visibilidade,
aumentaram os questionamentos técnicos sobre a permanência dos filhotes junto a um cão e uma idosa em uma zona rural sem as devidas estruturas oficiais de contenção. Um grupo de especialistas, ligado a uma associação de proteção de grandes felinos, enviou um documento oficial pedindo a transferência imediata de Tico e Teca para um centro de manejo controlado em uma área distante. A justificativa era baseada em normas de segurança, protocolos internacionais e riscos potenciais. Embora respeitassem o projeto, alegavam que o bem-estar dos animais não poderia depender apenas de vínculos emocionais. A notícia caiu como um balde de água fria. Dona Neide sentou-se no banco da varanda por longas horas naquela tarde, o olhar perdido entre as folhas secas que dançavam pelo quintal. Rafael, firme como sempre, entrou em contato com advogados, buscou ajuda de entidades de defesa ambiental e organizou uma resposta técnica e emocional, demonstrando os resultados positivos obtidos com o projeto, os relatórios veterinários, o comportamento estável dos animais e, acima de tudo, a conexão construída ao longo dos meses. Mas nem tudo podia ser resolvido com papéis. Tico começou a apresentar sinais mais intensos de instinto territorial. Certa noite, avançou contra um dos cães visitantes que integravam a equipe de socialização. Não houve ferimento, mas a tensão foi clara. Caramelo interveio com firmeza e impôs sua autoridade, mas dessa vez o conflito deixou marcas. Durante o restante da noite, Caramelo ficou inquieto. Caminhava em círculos pelo quintal, como se algo o incomodasse profundamente. No dia seguinte, Teco não quis comer. Passou a manhã escondido atrás de uma moita, recusando contato com os tratadores. Era nítido que o ambiente estava mudando. Rafael, com sensibilidade, decidiu pausar todas as visitas externas por tempo indeterminado. Cancelou gravações, suspendeu atividades públicas e reorganizou as rotinas para que os animais pudessem voltar à estabilidade emocional. A vila entendeu. Os moradores, mesmo decepcionados por não poder visitar os filhotes, compreenderam a importância do momento. Foi então que aconteceu a quarta reviravolta média. Uma carta chegou à casa de Dona Neide, trazida por um representante do Ministério do Meio Ambiente. Era uma proposta oficial para tornar o local um centro piloto de convivência assistida entre espécies, com reconhecimento federal e apoio técnico contínuo. A condição, no entanto, era que Caramelo fosse submetido a uma série de avaliações comportamentais e de saúde para que se confirmasse sua capacidade de seguir como responsável afetivo dos filhotes. O cachorro, sem saber, se tornava o centro da decisão. Veterinários, etólogos e especialistas chegaram à vila com malas, aparelhos, questionários e observações. Durante uma semana, avaliaram Caramelo em silêncio. Testaram sua resposta a estímulos sonoros, sua paciência em situações de estresse, sua reação diante de imprevistos. E em todas as situações, Caramelo respondeu com a mesma calma de sempre. Não latiu sem motivo, não avançou, não fugiu. Apenas permaneceu onde precisava estar. Ao final do processo, o parecer foi positivo. Caramelo não apenas era capaz de seguir com seu papel, como era considerado essencial para o equilíbrio emocional dos filhotes. Rafael recebeu a notícia com lágrimas nos olhos. Dona Neide sorriu e apertou o lenço no colo. A vila voltou a respirar aliviada. Mas as mudanças continuavam. O centro piloto trouxe novas exigências. Uma equipe permanente foi instalada no local. Câmeras de monitoramento foram colocadas discretamente nas áreas de convivência. Um pequeno ambulatório foi montado. E Dona Neide, que antes cuidava de tudo sozinha, agora contava com apoio de técnicos para limpeza, alimentação e rotina dos animais. A casa ganhou nova pintura, o quintal foi organizado e a velha cerca foi trocada por uma mais resistente, mas ainda discreta. Tico e Teca se adaptaram à nova realidade com alguma resistência no início. Mas aos poucos retomaram um comportamento equilibrado. A presença de Caramelo seguia como referência. Em cada mudança, era ele quem dava o tom. Se Caramelo caminhava calmamente pelo novo cercado, os filhotes o seguiam. Se deitava na sombra após o almoço, eles também descansavam. Era uma liderança natural, sem imposição. Nessa fase, Rafael propôs algo novo. Uma série de oficinas para crianças e jovens da vila sobre respeito à fauna, vínculo interespécies e empatia ambiental. As oficinas usavam como base a própria história de Caramelo, Tico e Teca. As crianças desenhavam, contavam histórias, criavam músicas.
Algumas até imitavam os sons dos animais e tentavam ensinar comandos aos amigos com base no que viam no centro. A vila de São Bento do Alto não era mais a mesma. E ninguém queria que fosse. Em uma tarde de domingo, enquanto o sol se punha atrás das colinas e os sinos da capela tocavam com seu som oco e familiar, Caramelo subiu lentamente a colina que ficava atrás da casa. Lá de cima, olhou para o centro, para os telhados coloridos da vila e para os dois filhotes que corriam livres, mas atentos, entre as árvores da reserva. Sentou-se com certa dificuldade, como se o corpo pedisse mais tempo para cada movimento. Respirou fundo. E ficou ali, observando. Sentindo. Aquela era sua história. Aquela era sua missão. E ele cumpria tudo com a mesma nobreza de quando, meses atrás, decidiu acolher dois filhotes perdidos no mundo. A manhã começou como qualquer outra em São Bento do Alto, com o canto dos pássaros nativos ecoando por entre as árvores e o aroma de café fresco se espalhando pela cozinha de Dona Neide. Caramelo acordou antes do nascer do sol, como era de costume. Esticou-se devagar, sacudiu o corpo, caminhou até a varanda e observou o céu ainda escuro sendo lentamente pintado de laranja. Ele farejou o ar com atenção. Algo parecia diferente, mas não era uma ameaça, apenas uma sensação vaga, como se algo estivesse por acontecer. Na reserva, Tico e Teca já estavam acordados, mais agitados do que o normal. Corriam entre as árvores, trocando empurrões brincalhões e soltando pequenos rugidos, agora mais graves, mais próximos dos sons de verdadeiros felinos. Seus corpos haviam crescido consideravelmente nos últimos meses e os comportamentos já não eram os mesmos dos filhotes que chegaram tremendo à porta de Dona Neide. Rafael chegou cedo, trazendo consigo uma mochila cheia de anotações, uma câmera de mão e um livro grosso com marcações coloridas nas páginas. Ele tinha uma reunião marcada com a equipe técnica que cuidava do centro e aproveitaria o dia para fazer novas observações comportamentais dos filhotes. Ao passar pelo portão, foi recebido por Caramelo, que abanou o rabo devagar, mas manteve a postura firme. Os dois se encararam por um momento, e Rafael, sorrindo, passou a mão sobre a cabeça do cão. No café da manhã, Dona Neide estava mais quieta do que o normal. Tomava o café sem açúcar e olhava para o quintal com expressão pensativa. Ela sabia que Tico e Teca estavam próximos de uma nova etapa. A equipe já havia avisado que em breve seria preciso separar os dois por períodos curtos para começar a trabalhar suas identidades individuais. Era uma preparação para a fase adulta, onde a convivência contínua poderia gerar disputas naturais de território e dominância. Mas no fundo, o que mais pesava para Dona Neide era imaginar seus três companheiros seguindo caminhos separados. O silêncio daquela manhã foi interrompido quando um dos técnicos apareceu ofegante, chamando Rafael com urgência. Algo estranho havia acontecido na trilha oeste da reserva. Os sensores de movimento indicaram que Tico havia se afastado do trajeto costumeiro e não respondia aos chamados. Rafael correu imediatamente para o local, acompanhado de Caramelo, que assumiu a dianteira do grupo, farejando o chão e seguindo instintos que sempre se mostraram precisos. Após quase 20 minutos de busca, encontraram Tico próximo a uma formação rochosa, deitado de lado, com respiração pesada. Havia sangue na pata dianteira esquerda e um espinho preso entre os dedos. Nada grave, mas o susto foi grande. Rafael se abaixou, examinou o ferimento com cuidado e retirou o espinho. Caramelo ficou ao lado, rosnando baixo, como se quisesse afastar qualquer outro perigo. Após alguns minutos, Tico conseguiu se levantar, ainda mancando, mas demonstrando estar bem. O filhote seguiu Rafael de volta ao centro, enquanto Caramelo caminhava ao lado dele, atento a cada passo. O incidente deixou todos em alerta. Era a primeira vez que um dos filhotes se machucava de forma significativa. A equipe reforçou as inspeções na reserva e criou novos protocolos de segurança para evitar que os animais se aproximassem de áreas com pedras soltas ou vegetação espinhosa. Rafael, porém, percebeu algo além do ferimento. Ele notou que Tico parecia estar em busca de algo mais do que apenas um local para explorar. Era como se o filhote estivesse sendo guiado por uma necessidade interna, algo que não podia ser explicado apenas pelo comportamento animal. Essa inquietação coincidiu com a chegada de uma carta oficial vinda da sede do Ministério do Meio Ambiente. A correspondência trazia a proposta de abertura de uma segunda unidade de observação de interespécies em outro estado. O sucesso do projeto em São Bento do Alto inspirara outros estudos, e agora o governo queria levar o modelo para outras regiões.
A proposta incluía a transferência de um dos filhotes para essa nova unidade como parte da expansão e também como medida preventiva para evitar disputas futuras entre os dois. A proposta dividiu a equipe. Rafael sabia que, cientificamente, era uma ideia coerente. Os filhotes estavam crescendo rápido e a separação programada seria inevitável em algum momento. Mas Dona Neide reagiu com o coração. Ela não queria que Tico ou Teca fossem embora. Para ela, os dois eram parte da mesma história, da mesma jornada de recuperação, da mesma missão de vida que Caramelo assumirá desde o primeiro dia. Caramelo, por sua vez, estava mais introspectivo. Passava longos períodos deitado observando os dois filhotes. Parecia contemplar algo que apenas ele compreendia. A vila também se envolveu. Houve uma nova reunião comunitária, desta vez com um número maior de moradores. Alguns apoiavam a ideia, acreditando que a expansão do projeto poderia colocar São Bento do Alto no mapa nacional como referência ambiental. Outros temiam que a separação dos filhotes pudesse causar desequilíbrio emocional não apenas entre eles, mas também em Caramelo. A decisão era difícil e precisava ser tomada com sabedoria. Durante uma madrugada fria, Dona Neide acordou com o som dos passos leves de Caramelo pelo quintal. Ela levantou-se, vestiu seu chale e foi até a porta. Lá estava ele, parado, olhando para o céu estrelado. Ela se aproximou e se sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos até que ela falou, com a voz embargada. Será que chegou a hora de deixar eles seguirem? Caramelo não respondeu com palavras, mas encostou o focinho no ombro dela e ficou ali. Era a resposta que ela precisava. Na manhã seguinte, uma nova reunião foi convocada com a presença dos técnicos, de Rafael e de representantes do Ministério. A proposta foi discutida em detalhes. A separação dos filhotes não seria definitiva, mas seria gradual, com períodos de readaptação e visitas programadas. O filhote escolhido para ser transferido seria Tico, por demonstrar maior independência e iniciativa. Teca permaneceria na reserva, ainda sob os cuidados de Caramelo e da equipe. Rafael, embora com o coração apertado, aceitou a decisão e se ofereceu para acompanhar pessoalmente Tico em sua transferência. A semana que se seguiu foi carregada de emoções. A vila organizou uma pequena cerimônia de despedida para marcar o início da nova fase do projeto. Crianças desenharam cartazes, idosos escreveram cartas e Dona Neide preparou bolinhos de chuva para todos. No dia da partida, Tico foi levado até o portão da reserva, onde uma van adaptada aguardava. Rafael estava ao seu lado, com a mochila nas costas e o coração acelerado. Caramelo caminhou com eles até o portão. Quando Tico entrou na van, olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Caramelo, e naquele momento, sem um som, sem um gesto, uma troca silenciosa aconteceu. Era o início de um novo capítulo. Teco passou os dias seguintes mais quieto, mais colado a Caramelo do que nunca. Parecia sentir a ausência do irmão de forma profunda. Mas aos poucos, com paciência e afeto, foi retomando a energia e a curiosidade. Rafael voltou dias depois com notícias boas. Tico se adaptava bem à nova unidade. Havia feito progressos significativos e mantinha o temperamento forte, mas controlado. Os técnicos da nova reserva estavam encantados com sua inteligência e capacidade de aprendizado. Ele, mesmo longe, ainda era parte de tudo aquilo. São Bento do Alto seguiu sua jornada, agora com um novo símbolo. Não era mais apenas a vila onde um cachorro adotou 2 filhotes de tigre. Era a vila que aprendeu a crescer com coragem, a amar com desprendimento e a aceitar que o verdadeiro cuidado muitas vezes é deixar ir. Na varanda, ao entardecer, Caramelo observava o horizonte. Seus olhos estavam mais serenos, seu corpo mais lento, mas seu espírito ainda era o mesmo. E Dona Neide, ao lado dele, sabia que aquela história, por mais que mudasse de forma, jamais terminaria. As manhãs em São Bento do Alto voltaram a ser tranquilas, mas havia um silêncio novo no ar. Um silêncio que não vinha da ausência de sons, mas da falta de algo que havia se tornado parte da alma da vila. A presença constante de Tico, com sua energia inquieta, seus saltos impetuosos e seus rugidos juvenis, já era parte da paisagem. Agora, com ele a quilômetros dali, no novo centro de observação, cada canto da reserva parecia conter um eco diferente. Caramelo sentia essa ausência. Ele continuava com sua rotina dedicada, cuidando de Teca com a mesma firmeza, mas seu olhar parecia mais distante. Dormia menos,
Comia com menos entusiasmo e demorava mais tempo nas caminhadas solitárias ao redor da cerca da reserva. Teca, por sua vez, parecia ainda mais dependente do velho cão. Passava grande parte do tempo próxima a ele, buscando seu calor, seu cheiro e sua segurança. Ela não sabia explicar o que sentia, mas sabia que algo estava diferente. Havia espaço demais onde antes havia competição e disputa carinhosa. Havia silêncio demais onde antes havia risos disfarçados de rugidos. Dona Neide percebia tudo. Sentava-se todas as tardes na sua cadeira de palha, de frente para o campo, observando Teca se aproximar de Caramelo com cautela, deitando a cabeça sobre suas patas, como fazia desde pequena. A idosa sabia que mudanças fazem parte da vida, mas isso não tornava mais fácil a adaptação. Quando Rafael voltava da nova unidade com notícias de Tico, a casa parecia se encher de novo. Ele contava como o filhote estava crescendo forte, como aprenderá a obedecer comandos de novos cuidadores, como explorava um novo ambiente com curiosidade e coragem. Numa tarde nublada, Rafael trouxe uma novidade. Tico havia desenvolvido um comportamento único durante a hora do descanso. Toda vez que se deitava, pegava um velho pedaço de pano que fora enviado com ele, um pano que Dona Neide usava para forrar a cesta de Caramelo. O pano ainda carregava o cheiro do cão. Tico puxava para perto, colocava sob as patas e adormecia com os olhos voltados para a porta, como se esperasse por alguém. A revelação emocionou todos na casa. Rafael sorriu ao contar e Dona Neide, com os olhos marejados, disse que a saudade também é uma forma de amor. Foi nesse clima que uma nova visita agitou a vila. Um grupo de biólogos renomados chegou à reserva para conduzir um estudo sobre os impactos emocionais da convivência interespécies. Trouxeram consigo câmeras térmicas, medidores de batimentos cardíacos e outros equipamentos delicados. A missão era avaliar como as emoções de Caramelo e Teca se manifestavam fisiologicamente durante a interação. O objetivo era entender até que ponto o vínculo entre eles poderia ser considerado um laço afetivo de verdade ou apenas comportamento condicionado. O estudo durou semanas. Durante esse período, os pesquisadores ficaram impressionados com os dados. A frequência cardíaca de Teca diminuía significativamente sempre que Caramelo se aproximava. Os níveis de estresse medidos pela saliva caíam nos momentos de contato físico entre os dois. Em um dos testes, os pesquisadores tentaram simular a ausência de Caramelo por algumas horas, mantendo-o em outro setor da reserva. A reação de Teca foi imediata. Recusou comida, choramingou, percorreu a cerca da área por quase uma hora e só se acalmou quando o cão retornou. O estudo confirmou o que todos já sabiam. Havia ali uma ligação profunda, um vínculo raro. A repercussão do estudo foi imediata. Jornais internacionais publicaram manchetes com títulos como O cão que curou 2 tigres e Convivência entre espécies reescreve livros de comportamento animal. A vila se viu novamente no centro das atenções. Mas, junto com a fama, vieram os desafios. Uma nova proposta chegou. Desta vez, de uma universidade estrangeira que desejava levar Teca por um período de estudos supervisionados, prometendo condições ideais, equipe especializada e acompanhamento diário. A proposta incluía a volta programada após 6 meses e seria acompanhada por Rafael. Dona Neide recusou antes mesmo de terminar de ler a carta. Para ela, Teca ainda precisava de Caramelo e Caramelo precisava de Teca. Separá-lo seria um retrocesso emocional e uma violência afetiva. Rafael tentou ponderar, mas o olhar da idosa foi firme. Havia coisas que a ciência não podia medir. Laços que não cabiam em gráficos e que não podiam ser levados em caixas. Enquanto isso, Teca começava a apresentar comportamentos novos. Mais curiosa, mais alerta, mais confiante. Começava a explorar cantos da reserva que antes não frequentava. Em um dos passeios guiados por Rafael, ela parou por longos minutos ao pé da colina e observou o horizonte, do mesmo jeito que Caramelo fazia. Quando Rafael comentou com Dona Neide sobre isso, ela riu baixo e disse que o filhote estava herdando o espírito do velho guardião. E de fato, Caramelo agora parecia mais observador do que ativo. Já não corria como antes, mas mantinha a mesma imponência. Bastava um olhar seu para que os animais ao redor se comportassem. Seu andar estava mais lento, mas sua presença seguia firme. Os visitantes o tratavam como lenda viva e os voluntários o chamavam de professor. Ele aceitava tudo com a mesma dignidade de sempre. Sem vaidade. Sem alarde. Foi em uma manhã de céu limpo que uma das reviravoltas mais inesperadas aconteceu.
Um helicóptero pousou na clareira ao lado da escola da vila. Dele desceu uma mulher elegante, acompanhada por uma pequena comitiva. Ela era diretora de uma fundação internacional de preservação animal e queria conhecer o projeto pessoalmente. A visita não havia sido anunciada. A equipe da reserva foi pega de surpresa, mas se organizou rapidamente. A mulher caminhou por toda a propriedade, observou os espaços, conversou com os cuidadores, sentou-se na varanda com Dona Neide e passou quase uma hora em silêncio ao lado de Caramelo, apenas observando a interação entre ele e Teca. Antes de partir, deixou uma proposta sobre a mesa. Queria transformar a reserva em um centro oficial de referência mundial para a convivência interespécies. Ofereceria recursos, infraestrutura e uma equipe permanente internacional. Mas com uma condição. Queria que Caramelo fosse embaixador do projeto, participando de eventos, recebendo visitas controladas e tendo sua história registrada em livros e documentários oficiais. Dona Neide não respondeu na hora. Pediu uma semana para pensar. Durante esse tempo, a vila se reuniu diversas vezes para discutir os prós e contras. Muitos estavam animados com a possibilidade de ver o projeto crescer ainda mais. Outros temiam perder a simplicidade que fazia de São Bento do Alto um lugar tão especial. Caramelo, alheio às discussões, continuava sua rotina. Observava, caminhava, cuidava. No fim daquela semana, Dona Neide convocou uma reunião no centro comunitário. Com todos reunidos, ela subiu ao pequeno palco improvisado, segurando uma folha dobrada. Respirou fundo e disse com voz firme que aceitava a proposta, mas com uma condição. Caramelo continuaria em São Bento do Alto, no mesmo lugar onde encontrou Tico e Teca. Se fosse para contar essa história ao mundo, que o mundo viesse até eles. A proposta foi reformulada e aceita. Com isso, iniciou-se um novo processo de transformação. A reserva foi ampliada, a estrutura reforçada, novas salas de observação construídas. Mas tudo feito com cuidado, respeitando a natureza do lugar e a história que ali se construiu. Caramelo passou a receber visitantes especiais, mas sempre em horários controlados. As crianças da vila foram treinadas como pequenos guias e se tornaram parte oficial da equipe de acolhimento. Teca, agora quase adulta, caminhava lado a lado com Caramelo como igual. Já não era mais a filhote assustada. Tinha firmeza, postura e sabedoria no olhar. E embora agora tivesse liberdade para explorar mais longe, sempre retornava para deitar-se ao lado do velho cão no fim do dia. A ausência de Tico ainda era sentida, mas de um jeito mais sereno. Suas cartas, trazidas por Rafael, eram lidas por Dona Neide na varanda, enquanto Caramelo escutava em silêncio e Teca se aninhava aos pés da cadeira. Eles sabiam que o vínculo não havia se rompido, apenas mudado de forma. E foi assim que São Bento do Alto deixou de ser apenas uma vila escondida no mapa. Tornou-se um símbolo. Um lugar onde o instinto foi vencido pelo afeto. Onde um cão de rua se tornou pai, guardião e ponte entre mundos que pareciam incompatíveis. Onde a vida foi ensinada com passos lentos, olhos firmes e um coração disposto a amar além das palavras. A transição para o novo status da reserva trouxe consigo mudanças profundas, que nem sempre eram fáceis de aceitar para quem vivia ali há tanto tempo. A presença constante de visitantes, pesquisadores e jornalistas alterava a rotina de São Bento do Alto, criando uma atmosfera que mesclava entusiasmo e uma certa nostalgia pela simplicidade perdida. Caramelo, o protagonista silencioso dessa transformação, parecia perceber as nuances do ambiente como nunca antes. Nas primeiras horas da manhã, o cão caminhava lentamente pelo caminho que circundava a reserva. O orvalho molhava suas patas e o cheiro da terra fresca invadia suas narinas. Ele parava em certos pontos, observava os pássaros que voavam em bando e ouvia o sussurro das folhas movidas pela brisa. Havia um misto de tranquilidade e inquietação em seu olhar, como se soubesse que o mundo ao redor estava mudando rapidamente, mas seu lugar ali permanecia firme. Teca, já com sua pelagem mais densa e sua postura de jovem tigresa madura, estava aprendendo a lidar com o volume de pessoas e equipamentos. A interação constante com pesquisadores e voluntários havia aumentado sua confiança, mas também trazia momentos de ansiedade. Para ela, Caramelo continuava sendo a âncora que a mantinha segura quando tudo parecia demais. Muitas vezes, quando os ruídos das câmeras e os passos apressados causavam desconforto, Teca corria para o lado do cão, encontrando conforto em seu cheiro familiar e seu calor. A vida na reserva era regida por regras claras que a equipe implementara para garantir o equilíbrio entre os animais e os visitantes.
Havia horários delimitados para as visitas, limites de proximidade que não podiam ser ultrapassados, e um código de silêncio para evitar perturbar os animais. Essas regras eram ensinadas a todos os visitantes no início de cada dia, e qualquer desvio resultava em advertência imediata. A proteção do espaço e o respeito pela convivência interespécies eram prioridades absolutas. No entanto, nem tudo seguia tão harmonioso quanto parecia. Em meio à euforia das conquistas, pequenos conflitos começaram a surgir entre os membros da equipe, motivados por diferentes visões sobre o futuro do projeto. Alguns defendiam a expansão rápida, com mais centros de estudo e maior exposição na mídia. Outros acreditavam que o foco deveria estar na manutenção da qualidade de vida dos animais e na preservação da identidade da vila. Rafael, que até então mantivera um papel conciliador, sentia o peso dessas divergências. Ele próprio se via dividido entre o desejo de avançar com a ciência e o respeito pelo vínculo afetivo que havia sido construído. Sua amizade com Dona Neide e a admiração por Caramelo tornavam sua posição delicada, pois ele sabia que cada decisão impactaria diretamente na vida dos animais e da comunidade. Um dos episódios mais marcantes desse período ocorreu quando um grupo de jornalistas decidiu fazer uma reportagem ao vivo, transmitida para todo o país. A pressão para que Caramelo e Teca participassem das filmagens era grande, e a equipe temia que o estresse pudesse afetar os animais. Durante a gravação, Teca apresentou sinais claros de desconforto, ficando agitada e tentando se afastar das câmeras. Caramelo, por sua vez, permaneceu calmo, mas vigilante, protegendo a jovem tigresa com seu corpo. Após o episódio, a direção do centro reforçou as regras e estabeleceu limites ainda mais rígidos para as exposições públicas. A equipe entendeu que o bem-estar dos animais precisava estar acima de qualquer interesse midiático, e a decisão foi recebida com aprovação pela maioria da comunidade. Enquanto isso, a relação entre Caramelo e Teca continuava a se fortalecer. Havia uma comunicação silenciosa entre os dois, feita de gestos, olhares e pequenas ações diárias. Caramelo ensinava a tigresa a entender os sinais da natureza, os horários dos pássaros, os cheiros do vento. Ela, por sua vez, trazia a ele a energia da juventude e a lembrança de que a vida seguia em movimento, mesmo quando tudo parecia parado. Essa conexão profunda levou a um episódio curioso. Durante uma caminhada matinal, Caramelo e Teca se depararam com uma trilha antiga, parcialmente coberta por folhas e galhos caídos. Era um caminho que nem os pesquisadores haviam explorado ainda, escondido no coração da reserva. Teca sentiu uma atração imediata pelo lugar e insistiu para que explorassem juntos. Caramelo hesitou, mas seu instinto guiou a acompanhar a tigresa. Ao seguir pela trilha, encontraram uma pequena clareira onde o solo parecia diferente, mais úmido e fértil. No centro, havia um pequeno curso de água que formava uma nascente. O lugar era mágico, cercado por árvores centenárias e uma variedade de plantas raras. Para Caramelo, aquele espaço representava um segredo da reserva, um refúgio escondido que parecia protegido por um silêncio sagrado. A descoberta da nascente gerou uma nova tarefa para a equipe: proteger aquele ecossistema frágil e garantir que fosse preservado para as futuras gerações. O espaço foi batizado de Fonte do Guardião, em homenagem a Caramelo, que havia guiado a descoberta. A nascente passou a ser um símbolo de esperança e renovação, lembrando a todos que o cuidado com a natureza é fundamental para a sobrevivência de todas as espécies. Apesar das conquistas, desafios persistiam. A saúde de Caramelo começou a apresentar sinais de desgaste. O cão, que já era mais velho, enfrentava dificuldades para caminhar longas distâncias, e seu apetite diminuía aos poucos. Dona Neide e Rafael estavam atentos, preocupados, mas ainda confiantes de que o companheiro resistiria ao tempo. Numa noite particularmente silenciosa, Caramelo teve um momento de vulnerabilidade que poucos viram. Deitado próximo à lareira da casa, ele soltou um suspiro profundo e fechou os olhos, deixando que as lembranças de toda a jornada o envolvessem. Recordou-se do dia em que encontrou os filhotes, do primeiro olhar que trocou com Dona Neide, das aventuras, das dificuldades, do amor que havia crescido dentro dele. Naquela mesma noite, Dona Neide sentou-se ao lado do cão e segurou sua pata com ternura. Conversou baixinho, contando histórias antigas da vila, falando de esperança e do futuro. Caramelo, mesmo sem palavras, entendeu a mensagem. O laço entre eles era mais forte que o tempo, mais profundo que qualquer palavra. A comunidade sentiu essa fragilidade e se uniu para cuidar do cão que tanto já havia feito por todos. Foram meses de cuidados especiais, de atenção redobrada, de carinho coletivo.
E, apesar das limitações físicas, Caramelo continuava a ser o símbolo vivo do projeto, um farol de coragem e amor. Teca, agora mais independente, começou a assumir um papel mais ativo na reserva. Em algumas ocasiões, participava das reuniões com os pesquisadores, demonstrando uma inteligência rara e uma conexão especial com os humanos. A jovem tigresa parecia compreender a importância da missão que carregavam todos ali. A chegada da primavera trouxe consigo renovação e esperança. As flores coloriam novamente os campos, os pássaros cantavam com mais intensidade, e a vila celebrava a vida em sua forma mais simples e pura. Caramelo caminhava com passos curtos, mas seguros, ao lado de Teca, que agora estava pronta para enfrentar o mundo com sua força e sabedoria. A história de um cão de rua que adotou 2 filhotes de tigre, que enfrentou desafios e superou barreiras, tocava corações em todo o país. São Bento do Alto não era apenas um lugar no mapa. Era um exemplo vivo do que o amor, a dedicação e a coragem podem transformar. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas da casa de Dona Neide enquanto Caramelo repousava em seu lugar habitual, perto da lareira. O ar da manhã estava fresco, misturado com o cheiro suave das flores que começavam a florescer na vila. Havia uma calma profunda no ambiente, uma sensação de que algo importante estava por acontecer. Caramelo, apesar do corpo cansado e das marcas do tempo, exalava uma serenidade que parecia invadir todos ao seu redor. Sua jornada fora longa e repleta de desafios, mas também de conquistas que iam muito além do que ele poderia imaginar quando, tempos atrás, encontrou aqueles 2 filhotes de tigre abandonados. Agora, ali, na simplicidade da vida cotidiana, ele era muito mais do que um cão de rua. Era um símbolo de amor incondicional e coragem. Teca, agora uma tigresa adulta, mostrava-se forte e independente. Suas listras brilhavam ao sol e seus olhos carregavam a sabedoria que só o tempo e a experiência trazem. A relação com Caramelo havia se transformado em uma parceria profunda, marcada por respeito e cuidado mútuo. Ela sabia que, apesar da força que possuía, sempre encontraria no velho cão um refúgio, um porto seguro. Naquele dia, a vila se preparava para uma celebração especial. Os moradores e visitantes iriam se reunir para inaugurar oficialmente o Centro de Convivência Interespécies, que havia se tornado uma referência mundial. O projeto era fruto de anos de dedicação e amor, de batalhas silenciosas e vitórias compartilhadas. Caramelo seria homenageado como o embaixador desse sonho que ultrapassara as fronteiras da pequena São Bento do Alto. Dona Neide, emocionada, coordenava os preparativos com a ajuda de Rafael e de outros voluntários. Cada detalhe importava: a decoração feita com flores locais, os aromas das comidas tradicionais, o som suave das músicas típicas que ecoavam da rádio da comunidade. Tudo refletia a alma daquele lugar, a conexão entre seres humanos, animais e natureza. Antes da cerimônia, Rafael se aproximou de Caramelo, agachando-se para olhar nos olhos do velho cão. Sentiu a respiração pausada, o olhar firme e a presença que nunca havia deixado de existir, mesmo quando o corpo mostrava sinais de fraqueza. Sussurrou palavras de gratidão e esperança, prometendo cuidar de tudo para que a história daquele herói continuasse a ser contada para as futuras gerações. A cerimônia começou com um silêncio respeitoso, enquanto Caramelo e Teca caminhavam lado a lado até o centro da clareira onde o monumento havia sido erguido. O monumento representava uma escultura de bronze, que mostrava Caramelo deitado ao lado dos 2 filhotes de tigre, em um gesto protetor e terno. Era uma homenagem à força do amor e à capacidade de transformar vidas. As palavras de abertura foram proferidas por uma das pesquisadoras internacionais, que destacou o quanto aquele projeto representava para a ciência e para o entendimento da vida. Mas, mais do que isso, falou sobre o que não podia ser medido: a emoção, o afeto, o instinto que uniu espécies tão diferentes e que ainda hoje tocava o coração de todos. Dona Neide subiu ao palco improvisado e falou com a voz embargada pela emoção. Contou sobre os dias difíceis, as incertezas, a força que encontrou dentro de si e no amigo de 4 patas. Disse que Caramelo ensinou a todos que família não é apenas sangue, mas quem está disposto a cuidar, amar e proteger, mesmo nas adversidades. Ao final da cerimônia, Teca aproximou-se de Caramelo, roçando a cabeça contra seu focinho em um gesto de carinho. Os olhos do cão se fecharam lentamente, como se estivesse sentindo, por um instante, que sua missão estava cumprida. A vila inteira parecia respirar naquele momento, sentindo a importância daquela conexão. Nas semanas que se seguiram, Caramelo passou a caminhar com mais dificuldade, mas nunca perdeu a dignidade nem o brilho nos olhos.
Ele continuava sendo o guardião da reserva, um professor silencioso para as crianças e um amigo fiel para Teca. A relação entre eles, construída com tanto esforço, agora era base para o futuro. Rafael e Dona Neide trabalharam para que a reserva fosse mantida com todo cuidado, garantindo que o projeto crescesse sem perder sua essência. A vila ganhou visitantes do mundo todo, e as histórias de Caramelo, Teca e Tico inspiravam palestras, documentários e livros que falavam sobre a capacidade de amar além das diferenças. Uma tarde, Caramelo, já sentado em seu lugar favorito, recebeu uma visita inesperada. Tico havia retornado, agora forte e confiante, fruto de meses de aprendizado e cuidados na nova unidade de preservação. O reencontro foi silencioso, mas carregado de emoção. Os dois animais se olharam, reconheceram a jornada compartilhada e sentiram a presença um do outro como se o tempo não tivesse passado. Teca se aproximou, completando aquele círculo que simbolizava não apenas a sobrevivência, mas a vitória do afeto e da coragem. Eles não eram apenas uma família, eram um exemplo vivo de que a vida se renova através do cuidado e da conexão verdadeira. Naquele momento, Caramelo entendeu que seu legado não seria apenas a história de um cão de rua que adotou 2 filhotes de tigre. Seu verdadeiro legado era a transformação que provocara em uma comunidade, em uma vila, em um mundo que, mesmo complexo e desafiador, ainda tinha espaço para milagres feitos de amor e dedicação. Os meses passaram e a reserva continuou crescendo, assim como a fama e o respeito pelo projeto. Mas nada mudou a essência daquilo que tornava tudo tão especial, a relação única entre Caramelo, Teca e Tico, e o carinho que unia seres tão distintos em uma família improvável. Na última noite antes de uma grande celebração em homenagem ao projeto, Caramelo deitou-se sob o céu estrelado, sentindo o vento acariciar seu pelo e ouvindo ao longe o som dos grilos e das árvores balançando. Era o som da vida que continuava, cheia de promessas e histórias para contar. Com um suspiro sereno, ele fechou os olhos pela última vez, sabendo que havia cumprido sua missão. E que, mesmo quando não estivesse mais ali fisicamente, seu espírito e seu amor permaneceriam eternos, guiando aqueles que vierem depois. São Bento do Alto nunca mais seria a mesma. Uma vila pequena no Brasil transformada pela coragem de um cão caramelo que ensinou o mundo a amar além das diferenças. Fim. Você chegou até aqui? Então comente Perdidos, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.